inscreva-se no canal, aperta no like, comenta aí no vídeo e compartilha esse vídeo. Me ajuda a espalhar essa mensagem pelo mundo inteiro para que muito mais gente seja impactada. Este material ainda não existe no Brasil, traduzido em língua portuguesa, nem publicado por editora alguma até o presente momento. Esta é uma tradução pessoal para benefício e edificação do corpo de Cristo. Ajude a espalhar esta mensagem. Liberando a habilidade de Deus através da oração, por Charles Capps. Tradução, adaptação e leitura, Mark Janderson, 2024. Introdução. Não é a minha intenção neste livro fazer um estudo abrangente sobre a oração. De forma alguma, este livro deve ser considerado a última palavra sobre a oração. Serei o primeiro a dizer que se sua vida de oração for bem-sucedida, eu não a mudaria. Se não, te aconselho a mudar. Este livro não pretende ser controverso. No entanto, provavelmente será contrário a toda palavra religiosa que você já ouviu falar sobre oração. No entanto, é minha responsabilidade compartilhar com você. Você pode fazer o que quiser com ele. Se for muito forte para você, coloque-o em uma prateleira, mas não se esqueça de onde você o colocou, pois um dia precisará dele. Tantas pessoas oraram a um Deus que era difícil de suplicar, lento para ouvir, um Deus que tinha que ser importunado dia após dia, até que um dia, talvez, ele fosse persuadido a responder à sua oração. Quando a verdade veio, descobriram que não havia tal Deus na Bíblia, pois Deus diz: pedi e dar-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe. O Senhor falou comigo há vários anos dizendo: esqueça suas ideias preconcebidas e estude minha palavra como se nunca a tivesse ouvido antes. Quando comecei a fazer isso, aprendi algumas coisas. Depois, tive que desaprender outras. Muito do meu pensamento religioso era contrário à palavra de Deus. Alguém disse apropriadamente: se você está no caminho há 20 anos e não chegou ao seu destino, saiba que você está no caminho errado. Percorri o caminho da oração religiosa por mais de 20 anos e raramente vi algum resultado. Eu estava confuso, desiludido, doente no corpo e sobrenaturalmente endividado. Estava me segurando no último nó da minha corda. Eu orei, clamei, implorei e reclamei, mas as respostas não vieram. Eu tinha um zelo por Deus, mas não de acordo com o conhecimento. Estava no caminho errado. Quando encontrei a verdade, a palavra de Deus, o conhecimento dessa verdade me libertou. A razão para este livro é encontrada em 2 Timóteo capítulo 2, versículos de 24 a 26. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Eu me recuperei da armadilha do diabo, agindo de acordo com a palavra de Deus. E você pode fazer o mesmo. Leia este livro em oração, ou ouça este audiolivro em oração. Ele é dedicado à sua liberdade. Capítulo 1. A habilidade de Deus. Todo crente nascido de novo tem a habilidade de Deus habitando nele, na pessoa de Jesus Cristo.
mas poucos aprenderam a liberar esse poder. Deus está em você na medida que a palavra dele está em você. Deus e sua palavra são um. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. João capítulo 1, versículo 1, versão King James. A palavra era Deus no princípio. A palavra ainda é Deus hoje. A palavra de Deus é Senhor sobre todas as circunstâncias da vida. Nossas mentes não podem compreender essas verdades sem a revelação de que Deus e sua palavra são um. Jesus disse: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. João capítulo 15, versículo 7. Nós cambaleamos com o amor e a fé que Deus investiu na humanidade. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada, a nossa casa. João capítulo 14, versículo 23. O Espírito deve ser expandido pelo novo nascimento para receber verdades tão impressionantes como Jesus falou quando orou ao Pai. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu os tens amado a eles, como me tens amado a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. João capítulo 17, versículos de 22 a 26. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz literalmente que Jesus era a expressão exata da substância de Deus. Ele era a personalidade exata de Deus. Eu e meu Pai somos um. Verdade personificada. A palavra era Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus liberou sua habilidade em forma de palavra e sustenta todas as coisas. O universo inteiro pertence em obediência às palavras dele. A habilidade de Deus está em sua palavra. Devemos aprender a liberar essa habilidade dentro de nós, discernindo corretamente as palavras dele. Jesus disse: Estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. João capítulo 16, versículo 33. Muitos do povo de Deus são mantidos em cativeiro porque o inimigo perverteu suas mentes para as grandes verdades da palavra de Deus. Deus te deu sua palavra para te colocar na vida. Ele a projetou para funcionar em todas as áreas da vida. A palavra funciona e não conhece tempo nem distância. Ela é lei espiritual. Regras da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e poderosa. Hebreus capítulo 4, versículo 12. É substância viva, é lei no mundo do espírito, é mais poderosa do que as leis da natureza que governam o universo hoje. A lei da gravidade funciona continuamente. Você não vai acordar de manhã no teto se perguntando por que a lei da gravidade não está funcionando. Não. Você pode ter certeza de que, ao acordar de manhã, estará deitado. Você não estará deitado no teto. Exatamente assim são as leis espirituais de Deus e elas funcionam continuamente. Elas funcionam da mesma forma ontem, hoje e para sempre. Nunca vão mudar. A palavra diz: Deus não muda. A palavra de Deus nunca muda, mas muda as coisas. Leis de Deus. Tiremos nossos óculos religiosos e vejamos algumas coisas que Jesus disse sobre a oração. Existem leis de Deus que governam e sustentam todas as coisas. Eu quero que você veja que as leis que nos referimos são as leis de Deus e são leis espirituais. Deus é um espírito e ele criou o universo. Tudo que você vê foi criado por um espírito. Agora, às vezes as pessoas têm a ideia de que este é o mundo real e que o mundo espiritual, de alguma forma, não existe porque não podemos vê-lo com os olhos naturais. É como uma névoa lá fora em algum lugar. Muitas pessoas acreditam nisso como fazem com o Papai Noel. O mundo espiritual é o mundo real.
Este não é o mundo real. A palavra diz que as coisas que se veem são temporais. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Em outras palavras, estão sujeitas a alterações, mas a palavra de Deus vive e permanece para sempre. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. A palavra de Deus é uma pessoa viva, Jesus, e permanece para sempre. A razão pela qual você tem a vida eterna é porque recebeu a palavra eterna em seu espírito e ela é vida. A palavra é eterna e produz conforme sua espécie. Escravidão bíblica. Hoje, há muitos cristãos que foram enganados pelo maligno. Satanás é chamado de enganador. A habilidade dele está em seu engano. Jesus o despojou de sua autoridade e poder. A palavra de Deus sempre tirará a armadura de Satanás e trará à luz seu engano. O engano é a única armadura dele. A palavra de Deus penetrará nessa armadura e o trará à exposição. Muitos são mantidos em cativeiro por certos versículos. Você já notou que o diabo tentou colocar Jesus em cativeiro citando os versículos? Agora, o inimigo conhece alguns versículos, mas ele os citará fora de contexto para te levar à escravidão. Se você tirar os versículos do contexto, você pode fazer a Bíblia dizer qualquer coisa que você queira que ela diga. Por exemplo, a Bíblia diz que Judas saiu e se enforcou. Então, em outro lugar, Jesus disse: "Vá e faça o mesmo." Se tirar essas duas passagens do contexto e colocá-las juntas, você pode dizer que a Bíblia afirma que não há problema em se enforcar. Bom, algumas pessoas o fizeram. Elas se enforcaram espiritualmente fazendo isso. Certos versículos mantêm as pessoas em cativeiro porque parecem dizer coisas que não dizem nada. Se você aprender a discernir corretamente a palavra, ela produzirá liberdade. Também produzirá poder e força em sua vida. Assim como o alimento produzirá força física para o corpo, a palavra de Deus produzirá força espiritual para o homem espiritual. Precisamos nos banquetear com a palavra e sermos praticantes dela. Está escrito. No Monte da Tentação, Lucas capítulo 4, Jesus falou 3 palavras que abalaram irremediavelmente o fundamento do reino de Satanás. Está escrito. Jesus estava em fundamento seguro e se recusou a falar qualquer coisa exceto o que seu pai disse. Observe, quando tudo mais falhou em afastar Jesus da palavra, o próprio Satanás começou a citar as Escrituras. O último e maior de todos os enganos é tirar a palavra de Deus do contexto e distorcê-la para fazê-la dizer algo diferente do verdadeiro significado. Este foi o seu tiro de cano duplo, sua última trincheira. Lança-te daqui, pois está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem, e nas suas mãos eles te sustentarão para que não tropeces com teu pé em pedra. Você notará que o inimigo citou quase que palavra por palavra do Salmo 91, versículos 11 e 12. Ele tirou do contexto para inferir que Jesus não estaria tirando sua própria vida, mesmo se pulasse do pináculo do templo. O Salmo 91, versículos de 9 a 13, é uma bela passagem das Escrituras que promete proteção contra o mal, pragas e destruição acidental, mas de forma alguma se aplica a um ato voluntário de autodestruição. Nisto, você vê o que eu creio ser o engano final de Satanás para os cristãos hoje. Ele distorce a mente dos homens com um pensamento religioso que faz com que o significado oposto seja ampliado e esconde o verdadeiro significado com o lixo do raciocínio intelectual. Ele faz isso com as grandes verdades que Jesus ensinou sobre a oração. Ele tem uma razão. A oração eficaz destruirá seu reino de trevas e liberará a capacidade de Deus na terra. À medida que a Igreja de Jesus Cristo chega ao conhecimento de sua autoridade em oração, como coerdeira com Cristo, ela participará da natureza divina dele.
Então a igreja proclamará com ousadia: está escrito. Capítulo 2. A oração é uma chave. A oração é a chave do armazém do céu, mas a fé destranca a porta. Uma oração sem fé é como uma chave sem mão para girá-la. Em 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15, encontramos algumas grandes verdades sobre a oração. E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos qualquer coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Versão King James. Vamos ler novamente e ver algumas palavras-chave. Esta é a confiança, ou esta é a fé. Temos essa confiança nele, que se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouve. E, se sabemos que ele nos ouve em tudo quanto pedimos, sabemos que alcançamos as petições que desejamos dele. Versão King James. Observe que duas palavras-chave aqui são qualquer coisa e tudo quanto. João disse que você pode pedir o que quiser e ter o que quiser. Se sabemos que ele nos ouve, sabemos que temos tudo o que desejamos dele. Se Deus te ouve, se você consegue uma audiência com ele, você já concedeu a si mesmo, como sua posse atual, o que você pede. Pedindo de acordo. Agora alguém diz: mas é só se for da vontade de Deus que você tem o que está pedindo. Bom, vamos olhar para o versículo 14 novamente. Esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos qualquer coisa. Versão King James. Agora, por que ele diria qualquer coisa se tem que ser a vontade dele antes de funcionar? Vamos dizer desta forma para que você possa ver. Se você pedir de acordo com a vontade dele de pedir, a palavra dele é a vontade dele. Esta passagem não está lidando com a vontade de Deus para você ter ou não ter uma determinada coisa. Isso nem está envolvido neste versículo das Escrituras. Muitos pensaram que era esse o significado e isso os manteve em cativeiro por anos. Eles dizem: se eu orar por algo que não é da vontade de Deus, então eu não vou receber. Portanto, não gastam tempo para encontrar a vontade de Deus, mas oram dizendo: ó Senhor, se for da tua vontade. Não há fé nessa oração. Não há necessidade de fazer essa oração. Você desperdiçará o seu tempo. Você não sabe se Deus te ouviu, então não pode liberar fé em sua oração. Essa oração não funcionará para você porque ela não se qualifica com base nas regras de Deus para pedir. A oração respondida é governada pela lei espiritual, pela palavra de Deus. Muitas vezes nossas orações ficaram sem resposta porque não determinamos a vontade de Deus antes de pedir. Portanto, não poderíamos liberar fé nessa oração. Então, em outras ocasiões, oramos além da capacidade de resposta de Deus. Se ele fizesse o que pedimos, ele violaria a palavra dele. A vontade de Deus a respeito de você ter ou não ter não está envolvida no versículo 14 da passagem que lemos. Agora, não me entenda mal. Não estou dizendo que você deve orar por qualquer coisa, seja a vontade de Deus ou não, mas você pode fazer isso. A Bíblia diz que você pode. Se você sabe que ele te ouviu, terá o que deseja, terá as petições que fez, certo, errado, bom, ruim ou indiferente. É muito perigoso para uma pessoa orar por algo assumindo que é a vontade de Deus. Você pode crer e receber coisas que não são a vontade de Deus. Israel recebeu um rei para governar sobre eles. Não era a vontade de Deus, mas eles pediram. Seja específico. Agora, há algumas coisas que são irrelevantes para Deus. Se você dirige um carro azul ou um carro vermelho, não importa para ele, a menos que seja importante para você.
De acordo com a palavra em Marcos capítulo 11, versículo 24, se você deseja um vermelho, ore por um vermelho. Não ore apenas por um carro. Seja específico. Deus estabeleceu uma lei espiritual diante de nós. Se aprendermos a operar sob as regras de sua lei, nossas orações serão respondidas. Se sabemos que Ele nos ouve, temos tudo o que pedimos. A ideia presente no versículo 14 é pedir de acordo com a vontade de Deus para fazer um pedido. Eu quero te mostrar porque você não pode interpretar esse versículo da maneira que a maioria das pessoas interpretam, ou seja, se for da vontade de Deus que você tenha isso ou aquilo. A Bíblia diz que pela boca de 2 ou 3 testemunhas seja confirmada toda a palavra. Então vamos à palavra de Deus e encontrar mais algumas testemunhas. Vamos aprender a interpretar a palavra de Deus à luz do restante da Bíblia. Não pegue apenas um versículo das Escrituras e diga: isso é o que ele disse, então é tudo o que tem e acabou. Isso pode te manter em cativeiro. Por exemplo, aqui parece estar dizendo algo que realmente não diz. Se você pedir qualquer coisa de acordo com a vontade dele, ele te ouve. Ele está falando sobre você pedir de acordo com o livro de regras de Deus de pedir. A vontade dele sobre fazer um pedido. Qual é a vontade de Deus para pedir? Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago capítulo 1, versículos de 6 a 8. Essa é uma das regras para pedir qualquer coisa a Deus. Tudo o que. Agora, para outro testemunho, vamos a Marcos capítulo 11, versículos 23 e 24. Aqui Jesus está ensinando o maior princípio de fé que o mundo já conheceu. Com certeza vai transformar sua vida. Qualquer que disser a este monte, seja removido e seja lançado no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que aquilo que ele diz acontece, ele terá tudo o que disser. Versão King James. Ele não disse que o homem terá aquilo que ele cresce. Ele não disse que o homem teria aquilo que esperasse. Ele disse que o homem teria tudo aquilo que dissesse. Então ele conecta esse versículo da Escritura ao próximo dizendo que funcionará na oração. O versículo 23 não é um versículo de oração. É o princípio da fé. É uma lei espiritual. Assim como a lei da gravidade funcionará, esta lei funcionará quando for aplicada corretamente. O versículo 24 é a escritura da oração. Portanto, funcionará na oração. Por isso vos digo, tudo o que vós desejais. Versão King James. Observe as palavras vós desejais. Não diz o que Deus deseja. Diz? Não. Agora vamos colocar em nosso idioma. Ele disse: tudo o que você deseja quando orar, você crê que o recebe e você o terá. Alguém disse: mas se não for da vontade de Deus, você não vai receber. Então vá em frente e ore por isso. E se for da vontade de Deus, você receberá. Se não for, você não receberá de jeito nenhum. Meu amigo, me desculpe, mas a Bíblia diz que você vai receber sim. As pessoas estão enganadas nesta área. Israel queria um rei. Não era a vontade de Deus que eles tivessem um rei, mas eles receberam um rei. É por isso que é tão importante que você aprenda a vontade de Deus antes de orar. Seria melhor para você passar uma semana lendo e pesquisando a palavra de Deus antes mesmo de formar sua oração, do que apenas orar e assumir que é da vontade de Deus. Em Eclesiastes capítulo 5, versículos 1 e 2, encontramos esta admoestação: quando entrardes na casa do Senhor, sejam poucas as vossas palavras. Então no Salmo 37, versículo 7, lemos: descansa no Senhor e espera com paciência nele. A
A tradução hebraica diz: fica em silêncio para com o Senhor. Às vezes, oramos demais ou oramos da maneira errada, na hora errada. Por exemplo, um homem, enquanto estava sendo roubado, gritou: "Oh Deus, não deixe que encontrem aquela nota de $100 que escondi no meu sapato." Agora, isso é burrice. O homem disse ao ladrão o que ele precisava saber. Às vezes damos informações valiosas a Satanás enquanto estamos orando. Devemos aprender quando ficar em silêncio e quando orar. A oração te colocará em mais problemas do que aquilo que você sabe como lidar se não estiver de acordo com a palavra de Deus ou se não for feita com precisão. A eficácia da oração é governada pela lei espiritual. Às vezes, as pessoas dizem que a oração não pode ferir ninguém. Isso é como dizer: a eletricidade cozinha minha comida e lava minhas roupas, mas ninguém pode se machucar com eletricidade. Bom, contanto que você a use com sabedoria e obedeça às leis que governam esse poder, ela funcionará para você. Mas a mesma força que lava suas roupas e cozinha sua comida também pode te destruir se você violar as leis que regem essa força. Regras que governam. A oração é projetada para operar a seu favor, não contra você. A palavra de Deus foi projetada para trabalhar por você. Mas quando você contraria as regras, é como tentar jogar beisebol com as regras do futebol. Não funciona. Às vezes, usamos as regras erradas na oração. Existem diferentes tipos de oração e existem diferentes regras para cada tipo. Há a oração de consagração, a oração de ação de graças e louvor, a oração de intercessão, a oração de petição. Neste livro, estamos falando sobre a oração de petição. Não confunda as regras para a oração de consagração e adoração com a oração de petição. Quando faz isso, você dá curto-circuito e não funciona. Discerna corretamente a palavra da verdade. Pesquise essas regras e aplique-as corretamente. Então, suas orações moverão céus e terra em seu favor. De fato, lemos na palavra de Deus em Filipenses 2, versículos 9 e 10, João 16, versículo 23 e Marcos 16, versículos 17 e 18, que Jesus foi exaltado acima de tudo e recebeu um nome acima de todo nome, e Ele nos deu um nome para controlar as forças do mal. A autoridade desta terra foi dada ao homem. Temos autoridade para pedir a Deus através da oração e mover as forças do céu em nosso favor. Temos autoridade na oração pelas palavras de nossa boca para prender as forças do mal, os poderes das trevas, e torná-las inofensivas e ineficazes contra nós. Não precisamos de mais poder, só precisamos aplicar as leis espirituais que Deus nos deu. Jesus disse: tudo o que desejardes, orando, crede que o recebeis e tê-lo-eis. Marcos capítulo 11, versículo 24, versão King James. Aqui não diz nada sobre a vontade de Deus, diz? Este é um versículo das Escrituras que contradiz a interpretação de 1 João capítulo 5, versículo 14. Se for da vontade de Deus. A palavra de Deus permanecendo em nós. Agora vamos para outra testemunha. Jesus disse: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que Deus quiser? Não. Pedireis o que quiserem e vos será concedido. João capítulo 15, versículo 7. Não diz nada sobre a vontade de Deus. Peça o que você quer, mas se a palavra de Deus habita em você, então você vai estruturar sua oração com precisão, de acordo com a palavra de Deus, e não vai orar por coisas que você sabe que não são a vontade dele. Seria tolice se você tivesse uma necessidade financeira de orar para que alguém perdesse sua carteira, para que você pudesse encontrá-la e receber seu dinheiro. Isso seria desonesto. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículos 2 e 3: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar,
combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Se você continuar lendo, descobrirá qual era o problema. Ele lhes diz: adúlteros e adúlteras. Eles provavelmente estavam orando pela esposa de outra pessoa, e isso era mal. Se você orar por coisas que sabe que são más, seu coração te condenará e sua fé não funcionará. Não teria sido maravilhoso se Jesus tivesse dito: se vocês permanecerem em mim, peçam o que quiserem, será feito. Oh, louvado seja Deus! Isso teria sido ótimo. Todo aquele que é nascido de novo poderia simplesmente pedir o que quiser e seria dado. Mas não funciona assim. Jesus disse: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Às vezes, as pessoas oram: querido Senhor, eu entrego esse problema a Ti e creio que Tu cuidas dele, e eu Te louvo, Pai, porque a necessidade foi atendida. Mas antes de saírem da igreja, elas dizem: nossa, estou tão preocupado, eu não sei o que vou fazer. A palavra não permaneceu nelas. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Nova Versão Internacional. Alguém diz: mas se eu pedisse o que quero, isso seria egoísta. Leia o próximo versículo. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Nova Versão Internacional. Você acredita que é a vontade de Deus que o Pai seja glorificado? Toda vez que sua oração é respondida, isso glorifica o Pai. Agora, você vê como você pode construir um pensamento errado usando apenas um versículo das Escrituras? Lembro-me de algo que li em um dos livros de Kenneth Hagin há vários anos. Ele fez uma declaração que jamais esquecerei. Pessoas que pensam errado, creem errado. Quando creem errado, agem errado. Esse é um dos principais problemas no mundo da igreja hoje. Muitas pessoas creem errado porque pensam errado. Elas estão certas em seus corações, mas erradas em suas cabeças. Conheça a vontade de Deus. Às vezes, oramos por coisas que não precisamos e que não são boas para nós. Ouvi falar de um homem, na Segunda Guerra Mundial, que orou a Deus para movê-lo de um campo de concentração para outro. Estava apenas a alguns quilômetros de distância, e ele orou, e Deus respondeu à sua oração. Ele estava muito feliz, mas durou pouco. Em poucas semanas, as forças aliadas entraram no campo do qual ele saiu e libertou todos os prisioneiros. O homem ficou mais 2 anos no outro campo. Ele usou sua fé e sua oração foi respondida, mas prolongou o problema. Em primeiro lugar, você precisa determinar qual é a vontade de Deus. Quando você conhece a vontade de Deus, você sabe que Deus vai te ouvir. A palavra diz que, se Deus te ouvir, você terá o que pedir. 1 João 5, versículos 14 e 15, está simplesmente dizendo que, se você conseguir uma audiência com seu pai, sua oração será respondida. Quando eu estava crescendo, eu sabia que se eu pudesse chegar ao meu pai, eu poderia pegar aquela moeda que eu queria e levar à escola no dia seguinte. Mas às vezes minha mãe dizia: não incomode agora, ele está dormindo. Então, eu não consegui uma audiência com ele. Eu sabia que se conseguisse uma audiência com ele, conseguiria o que queria. A palavra nos diz como obter uma audiência com o nosso Pai Celestial. Às vezes, pensamos que o Senhor nos ouviu porque temos arrepios subindo e descendo em nossas costas. Isso não tem nada a ver. Você pode ter algum sentimento, e tudo bem, mas não baseie sua fé em sentimentos. E se você não sentir nada, tudo bem também, isso não muda a palavra de Deus. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. O homem de coração dobre
é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago capítulo 1, versículos de 6 a 8. Você recebe porque crê em Deus e age de acordo com sua palavra. Arrepios nunca produzirão uma resposta à oração. A fé produzirá. Antes de nós prosseguirmos para o próximo capítulo, eu só quero que você entenda uma coisa, esclarecer, caso não tenha ficado muito claro para as pessoas. Quando Charles Capps fala sobre pedir de acordo com a vontade de Deus, explicando o versículo de 1 João capítulo 5, a maioria das pessoas acha que é pedir algo que seja da vontade de Deus. Então, se eu estiver orando a Deus por um carro, mas não for da vontade de Deus me dar esse carro, eu não vou ser respondido. E não é isso que o versículo está dizendo. O versículo está falando sobre você orar de acordo com a vontade de Deus de pedir. Então, ele está falando sobre você pedir de acordo com as regras de Deus. O versículo está falando sobre pedir da maneira certa e não pedir a coisa certa. Não é sobre aquilo que você pede, mas a forma, o jeito que você pede. Então, o que o versículo 14 de 1 João capítulo 5 quer dizer? Ele quer dizer que você deve pedir do jeito certo. Não é sobre aquilo que você pede. Eu estou orando a Deus por isso, e Deus vai fazer se for da vontade dele. Não é nesse sentido. É no sentido de pedir da forma certa. Qual é a forma certa? É pedir com fé. Ele cita o versículo de Tiago e também o versículo do Evangelho de João. É pedir da maneira certa. Quando você pede com fé, você está pedindo de acordo com a vontade de Deus. Agora, se aquilo que você está pedindo está certo ou não, aí é outra história. Porque pode ser que você esteja pedindo a coisa certa, mas do jeito errado. Então a sua oração não será respondida. Até aqui ficou claro? Então, vamos prosseguir para o próximo capítulo. Rapidinho. Por acaso você tem algum livro de algum autor que você gostaria muito de ler? Ou você não tem o livro, mas conhece algum que você gostaria muito de ler, mas o livro ainda não foi traduzido? Faz o seguinte, me chama lá no Telegram. O link do meu Telegram vai estar aqui no primeiro comentário fixado, que a gente conversa sobre isso e eu te passo um orçamento legal. Ok? Agora continue com o vídeo. Capítulo 3. Oração da Nova Aliança. No dia em que Jesus estava ensinando, estavam operando debaixo da lei. A oração que Jesus ensinou aos seus discípulos estava debaixo da antiga aliança. Você notará que não inclui o nome de Jesus. A oração do Novo Testamento é feita em nome de Jesus. A oração da Nova Aliança é diferente, pois é governada pelas regras da Nova Aliança. O Novo Testamento é um novo contrato. É a vontade do Senhor Jesus, selada com o próprio sangue de Jesus. Está estabelecida em melhores promessas. Se o antigo fosse perfeito, não teria passado. Mas, encontrando falhas nele, Deus fez uma nova aliança. Hebreus capítulo 8, versículos de 6 a 8. E este é o novo contrato. Há muitas pessoas que foram salvas e cheias do Espírito por anos, mas nunca leram seu contrato. Elas são rápidas em te dizer que você nunca sabe o que Deus fará. Elas não percebem que seu novo contrato revela o que Ele fará. E naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo concederá. João capítulo 16, versículo 23. Aqui, Jesus está começando a ensinar aos discípulos as regras da nova aliança para a oração. Naquele dia. De que dia ele está falando? Depois do dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo vier, naquele dia em que a nova aliança estiver em operação. Então, nada me perguntareis. Veja, Jesus supriu todas as necessidades que os discípulos tiveram enquanto ele estava com eles. Ele também alimentou a multidão no deserto. Quando Pedro precisava do dinheiro dos impostos, Jesus disse-lhe que fosse pescar e o primeiro peixe que pegasse teria o dinheiro dos impostos na boca. Jesus curou os enfermos, ressuscitou os mortos e expulsou demônios.
Mesmo com tudo isso acontecendo, ele se voltou para eles um dia e disse: convém a vocês, ou é melhor para vocês, que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. João capítulo 16, versículo 7. Em outras palavras, até que eu vá, o Espírito Santo não virá e a nova aliança não entrará em vigor. Jesus disse que esta nova aliança era ainda melhor para nós do que se ele tivesse ficado aqui na terra. Quem crê em mim também fará as obras que eu faço, e obras maiores do que estas fará, porque eu vou para meu Pai. João 14, versículo 12. Devíamos fazer as obras maiores depois que o Espírito Santo viesse. A vontade da nossa aliança. E naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo concederá. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. João 16, versículos 23 e 24. Se sua alegria não está completa, então você precisa pedir para que você possa ter a alegria plena que Jesus prometeu. A vontade dele para nós debaixo da nova aliança é que nossa alegria seja completa. Jesus nos ensinou a orar ao Pai em nome de Jesus. Temos autoridade para usar o nome dele. A fé faz a oração funcionar. O único elemento que faz a oração funcionar é a fé. A fé é uma lei espiritual destinada a desvendar os tesouros do invisível. Às vezes, as pessoas classificam este ou aquele como um mestre da fé. Se você ensina a palavra de Deus, você é um mestre da fé. A palavra de Deus é a palavra da fé. Romanos capítulo 10, versículos 8 e 9. A oração obtém seu poder da fé, e a fé opera pelo amor. De alguma forma, ao longo dos anos, adquirimos a ideia de que a oração faz a fé funcionar. Não. É a fé que faz a oração funcionar. A fé funcionará sem oração, mas a oração não funcionará sem a fé. Você pode fazer sua fé funcionar através da oração. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Tiago capítulo 5, versículo 15. A oração não muda Deus. Mas quando orares, não useis de vãs repetições como fazem os pagãos, porque pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Mateus capítulo 6, versículo 7. Jesus cortou alguma teologia religiosa ali mesmo. Sempre ouvi dizer que se você continuasse orando, Deus finalmente responderia. Apenas continue orando, continue bombardeando os portões do céu. Alguns pensam que se você conseguir que mais pessoas orem, finalmente convencerá Deus a fazer o que você pede. Mas você não vai mudar Deus pela sua oração. Deus disse, eu sou o Senhor e não mudo. Malaquias 3, versículo 6. Você pode mudar a si mesmo orando e se alinhar com a palavra para que Deus possa responder. A oração muda as coisas, mas não muda Deus. Ezequias é um bom exemplo disso. Deus enviou um profeta para lhe dizer que arrumasse sua casa, pois ele ia morrer. Ezequias virou o rosto para a parede, orou, se arrependeu e mudou de posição diante de Deus. Então Deus disse, você viverá mais 15 anos. Muitos pensam que ele orou e mudou a mente de Deus. Por anos eu pensei que era verdade, mas ele não mudou a mente de Deus. Era a vontade de Deus o tempo todo que ele vivesse uma vida plena. Mas Ezequias saiu da vontade de Deus e ele disse que isso faria com que ele morresse prematuramente. Quando ele se arrependeu, Deus disse, agora você viverá. Você não muda Deus pela sua oração, pois ele não muda. Por anos eu pensei que Deus não queria que eu tivesse o que quer que eu estivesse orando. Então eu estava tentando convencê-lo a me deixar ter. Eu pensei que meu trabalho era continuar importunando-o como fiz com meu pai terreno, até que ele mudasse de ideia apenas para se livrar de mim. Não, Deus não age dessa maneira. A fé move Deus, e não somente a oração. Vãs repetições.
Lembre-se de que estamos falando sobre a oração de petição. Alguém diz: e Jesus? Ele fez a mesma oração 3 vezes no jardim do Getsêmani? Essa foi a oração de consagração. Não a minha vontade, Senhor, mas a tua seja feita. Você pode fazer a oração de consagração repetidas vezes, mas quando se trata de uma petição, seja específico e descanse na palavra de Deus. Lembre-se dos 400 profetas de Baal. Elias disse: vocês ofereçam seu sacrifício e o Deus que responder pelo fogo, ele será Deus. Então eles clamaram, imploraram e suplicaram. E Elias disse: por que vocês não clamam um pouco mais alto? Talvez ele esteja dormindo. Eles começaram a clamar mais alto e até se cortaram. Estes são os pagãos, os gentios, de quem Jesus estava falando quando disse: não useis de vãs repetições, como os pagãos fazem. Eles simplesmente continuam orando a mesma coisa. Oraram desde a manhã até a noite sem sucesso. Então Elias derramou 12 barris d'água em seu sacrifício e fez uma breve oração apenas uma vez, e desceu o fogo. Não é a duração da oração que move Deus. Nem você será ouvido por seu muito falar. Deus responde à oração com base legal na nova aliança. Temos autoridade para usar o nome de Jesus. Temos uma aliança com o Pai através de Jesus. Jesus a selou com o seu sangue e Deus honrará o nome de Jesus. Esse nome está acima de todo nome. Não ore o problema. Lembro-me de estar em um culto uma noite em uma certa igreja e uma senhora se levantou e disse: quero que todos orem pelo meu marido. Ele está piorando. Ele não vai à igreja e eu tenho orado por ele todos os dias por 25 anos. Está ficando cada vez pior. O Espírito de Deus falou dentro de mim e disse: ela tem se apegado ao problema todos esses anos. Se tivesse orado com fé, ela não teria orado todos aqueles outros 24 anos. Ela teria me louvado e agradecido porque meu poder estava trabalhando a favor dela e seu marido teria sido salvo há muitos anos. Mas ela me tirou da situação pelas palavras de sua boca. Agora, sei que não há dúvida em minha mente que, toda vez que orava por seu marido, ela dizia: meu marido está ficando pior, ele não está melhorando, ele não vai à igreja comigo. E a palavra ensina que você terá o que disser. Marcos capítulo 11, versículo 23. Agora você pode ver o erro que ela cometeu. Jesus disse: todas as coisas que você deseja, quando você orar, creia que você as recebe. Ela não desejava que seu marido piorasse. Não era o desejo dela que ele ficasse em casa. Por que estava piorando daquele jeito? Ela foi enganada por Satanás e mantida em cativeiro pelas palavras de sua própria boca. Na verdade, ela estava mantendo seu marido em cativeiro também. Ela o havia tirado das mãos de Deus e ele não podia trabalhar em favor dela porque, em oração, ela estava dizendo coisas que não desejava ter. Ela estava se agarrando ao problema. Ore a resposta. Nunca ore seu problema. Se você orar o problema, ele vai piorar. Se orar o problema, você libera a habilidade do inimigo. Ore o problema e ele crescerá e sua fé fugirá nas asas da dúvida. Ore o que você deseja que aconteça. Vá para a palavra de Deus e descubra o que Deus diz sobre isso. Você descobrirá que a palavra diz: tudo o que desejardes em oração, crede que o recebeis. Marcos 11, versículo 24, versão King James. Então você deve orar o seu desejo. Pai, eu desejo que meu marido seja salvo e cheio do Espírito Santo. Peço-te que envies obreiros no caminho dele para lhe testemunhar. Enquanto estou orando agora, creio que recebo em nome de Jesus. Eu coloco todas as minhas preocupações sobre ti e quando eu me levantar de manhã, eu não vou orar sobre isso novamente. Eu vou continuar te agradecendo porque está feito. Agora, você devolveu a palavra de Deus para ele e ele disse que ela não lhe voltará vazia. Quando você devolver a palavra de Deus a ele,
Ele a cumprirá. Agora, isso pode não acontecer da noite para o dia. É aqui que a força da paciência é exercida. Aprenda a ficar em silêncio para o Senhor, como é mencionado no Salmo 37, versículo 7. Não use de vãs repetições. Não faça a mesma oração repetidamente. Isso irá te manter em cativeiro. Sou agricultor de profissão e digamos que acabei de plantar um campo de algodão. Agora, não seria tolice se eu saísse na manhã seguinte e dissesse: cara, algo está errado. Este algodão não está brotando. Vamos lavrá-lo e plantá-lo novamente. Então, no dia seguinte, acontece a mesma coisa. Se eu continuasse fazendo isso, eu poderia plantar 365 dias e ainda não produzir nada de algodão. Precisamos nos tornar tão inteligentes no reino espiritual quanto somos no reino natural. Esse tipo de prática agrícola fará com que você vá à falência rapidamente. Nossas orações muitas vezes nos mantiveram em cativeiro, causando falência espiritual. Ninguém ousaria plantar um jardim e na manhã seguinte desenterrá-lo. Leva tempo para que essas coisas aconteçam. Deus tem certas leis sob as quais Ele opera. Ele se detém a si mesmo por sua palavra. Deus tem o poder de fazer qualquer coisa, mas, muitas vezes, Ele não pode usar o poder dele em nosso favor, porque se Ele o fizesse, violaria a palavra dele. Isso é uma coisa que Deus não pode fazer. Ele não pode violar sua palavra. Se Ele fizesse algumas das coisas que pedimos, Ele teria que mentir para fazê-lo. Oramos além de sua capacidade de resposta por causa de nossa violação das regras dele relativas à oração. Jesus disse: tudo o que você deseja quando orar, creia que você recebe. Alguns de vocês têm orado todas as coisas ruins, os problemas. Se Deus fizesse o que você realmente desejava, então Ele violaria a própria palavra. Ele disse que você pode ter o que você diz quando ora. E você disse o problema em oração repetidamente, até que tudo o que você está vendo e acreditando seja o problema. Você já orou: Senhor, não está dando certo, não está adiantando. Bom, eu estava fazendo essa mesma oração certa manhã e o Senhor falou algo em meu espírito. Não teria sido mais alto se eu tivesse ouvido em meus ouvidos. Ele disse: o que você está fazendo? Eu disse: Senhor, eu estou orando. Ele disse: não, você não está. Você está reclamando. Muitas pessoas estão reclamando, pensando que estão orando. Elas estão contando a Deus seus problemas. Em Mateus capítulo 6, Jesus disse que o Pai já conhece o problema. Ele já sabe do que você precisa antes que você lhe peça. Então, não há necessidade de orar o problema. O que precisamos fazer é focar na resposta. Ore e fale a resposta. Lance o problema sobre ele. O engano de Satanás. Satanás enganou os cristãos a orarem o problema. Você sabia que quanto mais você ora o problema, mais você fala sobre o problema? Quanto mais você fala sobre o problema, mais você acreditará no problema. O problema crescerá porque você o mantém sempre diante de si. É como fertilizar o problema. Vai crescendo mais e mais. Você conta aos outros sobre isso e eles dirão: você com certeza tem um problema. Eles concordarão com você e depois contarão a outra pessoa. Finalmente, você terá 50 pessoas concordando que você tem um problema. Então, você tem um problema. Pois Jesus disse: se 2 de vocês concordarem na terra em relação a qualquer coisa, isso será feito. Mateus capítulo 18, versículo 19. Agora, você pode ver o engano de Satanás. Ele nos enganou, distorcendo a palavra de Deus, para que a usemos contra nós mesmos. Satanás não se importa com o quanto você ora. Ele não se importa com o quanto você vai à igreja. Se ele pode distorcer a palavra de Deus para que suas orações sejam ineficazes, então ele já te derrotou. Sim, você pode ir para o céu, mas não pode fazer nada enquanto estiver aqui na terra.
exceto sofrer, lutar e sentir pena de si mesmo. Muitas pessoas têm a ideia de que estão apenas sofrendo por Jesus, quando de fato, se elas apenas agissem de acordo com a palavra de Deus e se posicionassem contra o inimigo, repreendendo-o em nome de Jesus, elas poderiam viver em vitória. A vitória em nome de Jesus. Submeta-se, portanto, a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. Tiago capítulo 4, versículo 7. Que bênção esse livro! Ainda não terminou, tá bom? Essa é só a primeira parte, teremos outras partes e a continuação desse livro. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, então deixa o seu joinha, clica aí. Compartilha também, manda lá para sua família, para os seus amigos, manda no grupo da família, no grupo da igreja e ajude esse canal a crescer. Outra forma de você ajudar o canal a crescer cada vez mais é mandando a sua oferta, a sua contribuição financeira. Eu estarei orando por cada pessoa que mandar a sua oferta. A chave Pix está na descrição e no primeiro comentário fixado. E caso você esteja no exterior, em qualquer outro país, e não seja possível enviar um Pix, é só me chamar no Telegram, que aí a gente vê uma forma de você enviar a sua oferta. Ok? E se você chegou até aqui, para provar que você realmente chegou até aqui, escreva assim nos comentários: a fé funcionará sem oração, mas a oração não funcionará sem a fé. Vou repetir para você. A fé funcionará sem oração, mas a oração não funcionará sem a fé. Essa é uma frase para você guardar no seu coração e se lembrar dela toda vez que você for orar. Ok? Fique com Deus, fique em paz e até a próxima. Que bom que você chegou até o final. E aí, já conferiu sua inscrição no canal? Já ativou o sininho? Se você ainda não é inscrito, não perca o seu tempo e se inscreva agora. Também deixa o seu like porque isso ajuda muito o canal e faz com que esse conteúdo alcance mais pessoas. Obrigado pela sua presença aqui e até a próxima. Tchau!